a sua vida. Amém? É motivo de muita alegria para mim. É um privilégio poder estar aqui com vocês nessa manhã. Logo um dia depois do meu aniversário, eu fico muito feliz por isso, pelo convite. Desde já agradeço ao Conselho da Igreja pelo convite. Trago um abraço do Reverendo Paulo César Navarro, da qual eu estou designado lá com ele. Vocês sabem que ele gosta muito de vocês, então ele manda esse abraço. Um abraço da minha família também, que está lá trabalhando nesse momento, lá na escola dominical, com os adolescentes lá. Bom, eu gostaria de contar para vocês uma história sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é uma história que começa com Deus. Essa história, a Bíblia conta para a gente que existe apenas um único Deus. Isso talvez não seja novidade para você, que existe um Deus infinito, um Deus que é eterno, um Deus que é imutável, que criou todas as coisas a partir do nada. É o que nós vemos na descrição da Gênesis, no capítulo 1, verso 1 até o verso 31. E então nós temos, em primeiro lugar, nessa história, a criação. Esse Deus único, que existem três pessoas, criando tudo aquilo que nós conhecemos, mas não porque precisasse criar, diz a nossa confissão, mas porque ele, ou seja, ele não foi motivado a criar o que foi criado, mas pelo transbordar da sua glória é que nós fomos criados. Deus nos criou por causa disso, por causa da sua perfeição, por causa do seu amor, por causa da sua bondade. E isso nos confere muito valor, porque Ele nos cria a sua imagem. Na criação original de Deus, tudo era bom. No mundo existe perfeita paz, estabilidade, harmonia e plenitude. Deus cria tudo, e é muito bom frisar de que em nenhum momento a Escritura utiliza a palavra perfeição. Ela utiliza a palavra bom. Não há ninguém perfeito a não ser o próprio Deus em sua criação. E Ele não admite que ninguém seja a não ser Ele mesmo. Então, quando Ele cria todas as coisas, Ele olha e diz: tudo que eu fiz é bom. Mas a gente sabe que nessa história também houve uma queda. Matéria que nós conversamos hoje na escola dominical. Deus nos criou para sermos felizes, para adorá-lo, servi-lo, como também diz o nosso catecismo, qual é o fim principal do homem? Adorá-lo, gozá-lo para sempre. No entanto, a humanidade, ela se rebela contra Deus, ela entra em rebelião e não quer seguir mais a vontade desse Deus, a qual faz tudo por eles, discerne tudo por eles. Ou seja, quando a gente lembra lá da criação e a gente pensa no fruto do bem e do mal, e Deus está dizendo para eles não comer, é muito interessante, porque não é simplesmente só aquilo que é mal que eles não conseguem discernir, mas me parece que aquilo que é bom também estava como que no mesmo grau de dificuldade de discernimento, porque um e o outro talvez não trouxesse para eles uma clareza ao ponto de eles conseguirem separar. E a partir do momento em que eles tomam conhecimento daquilo que é mal, já não há mais como voltar à bondade de forma boa aos olhos do Senhor. E por causa deles, nossos primeiros representantes, todos nós somos pecadores. E
por isso merecemos a morte, pois esse é o salário do pecado, certo? Contudo, Deus, em sua imensa misericórdia e amor, traça um plano. Antes da fundação do mundo, o seu filho, o seu primogênito, é entregue por favor dos nossos pecados. E esse é o terceiro ponto dessa história, que é a redenção. Somos redimidos justamente nesse filho primogênito do Pai, porque já não temos mais a condição de apresentar algo ao Senhor para pagar pelos nossos pecados. Não há mais essa possibilidade. Nós não conseguimos. E por isso, Cristo se faz presente na nossa história, de forma carnal, perfeita, sendo 100% homem, 100% Deus, 100% homem para carregar os nossos pecados, 100% Deus para subjugá-lo, e tendo a morte talvez achar que tivesse vencido, devolve-se a vida daquele que originalmente não havia pecado, e ele ressurge, e por isso nós encontramos salvação, e a esperança de que haverá um novo povo. E a nossa história, ela parte daí da salvação de Jesus Cristo. E nós precisamos conferir a Jesus, regularizando os nossos pecados, recebendo o perdão que só alcançamos nele. Pela fé nós somos libertos dos nossos pecados, somos capacitados a viver em justiça, a amar a Deus, a amar o nosso próximo, viver para a glória de Deus. E esse Jesus prometeu voltar para julgar o pecado e renovar todas as coisas. E até lá, como parte que somos desse povo, nossa missão é de compartilhar essa história e servir a humanidade, contando as boas novas do Evangelho. E com base nessa história, eu gostaria de analisar um pequeno verso rapidamente com vocês, que está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 21, onde nós utilizaremos dessa história como ótica para o texto bíblico. É claro que esse pequeno versículo não vai contar tudo aquilo que o texto, ou essa visão, essa ótica do Evangelho traz para nós, mas obviamente, conhecendo o contexto dessa história, teremos condições de aplicá-la para termos esse conhecimento. E assim conseguirmos então observar essa história. Perceba que a história do Evangelho, o Evangelho em si, ele possui uma boa notícia, a qual está em Cristo, em Deus, na Trindade, e existe uma má notícia também, que geralmente está atribuída à humanidade, a qual é pecadora, impônia, que merece a morte. Graças a Deus, temos uma boa notícia. Podemos ler juntos esse texto, esse pequeno versículo, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Nossa, que texto que parece fora de sentido, sabe? Faz parte ali, no meio da história ali, né? O Senhor, ele fez vestimentas ali de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. E o que isso tem a ver? É que a gente consegue observar uma problemática aqui. E como é que a gente consegue, ainda nesse versículo, olhar uma boa notícia aqui? É isso que nós veremos também de forma bem objetiva. E o tema para esse sermão, para esse nosso entendimento aqui, é a reconciliação através de um sacrifício. Tendo conhecimento, irmãos, desse fato, nós vemos que há poucos instantes estão Adão e Eva acabando de comer o fruto, o Senhor se apresentando para eles, perguntando aonde eles estão,
que eles estão fazendo, e eles estão escondidos, né? Nós vemos no texto, um pouco antes, que eles pegam folhas para cozer e colocar as suas partes íntimas para tentar esconder aquilo que é vergonhoso para eles. Os seios, as partes íntimas, enfim. É isso que nós vemos no texto, certo? Pouco antes. O primeiro ponto que eu gostaria de chegar é que Adão e Eva, aqui nesse momento, eles estão escondendo os seus pecados. Ou seja, em alguns aspectos nós somos também assim, escondendo os nossos pecados. Assim que eles comem do fruto, eles percebem que estão nus. Cosem folhas de figueira e fizeram umas cintas, né, ali para esconder. E o que nós vemos aqui é Adão e Eva tentando esconder as suas vergonhas. Ou seja, o seu pecado cometido, achando que isso impediria a Deus de vê-los nu. Essa é a mentalidade deles. E o que é interessante para os dias atuais é de que nós constantemente fazemos a mesma coisa. Estamos criando coisas para esconder ou defender o nosso pecado. Assim como eles, também sem sucesso algum. Porque Deus tem como que um olhar de raio-x, sabe? Aquele olhar do Superman, do Ciclope, para quem gosta do DC ou Marvel aí. Sabe? Aquele olhar de que, como o salmista diz, ele é aquele que esquadrinha o seu coração. Ele sabe a tua intenção, ele sabe o que você está fazendo. Mas por diversas vezes nós estamos procurando, cosendo folhas, coisas, situações, para preencher alguma coisa que nós estamos cometendo e não queremos que ninguém veja, por conta de uma reprovação. Entende? Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós podemos esconder tudo de todos, menos de Deus. Nós vemos Deus fazer, então, aqui para esse casal, o que eles não poderiam fazer para si mesmos. Aquelas vestimentas a quais eles fizeram para si, aquelas vestimentas não eram suficientes para Deus. Contudo, essa vestimenta de pele, ela exige algo muito interessante, talvez pouco perceptível aqui. A vestimenta é feita de quê? De quê? De pele, certo? Pele de quem? De um animal. Porque não tinha outros seres humanos ali, só Adão e Eva, então ninguém morreu na hora. Certo? Então, precisaram fazer uma vestimenta de pele, como diz o texto. Essa vestimenta de pele exigiu um sacrifício. Implicitamente, um sacrifício para salvação. Ou seja, Deus está dizendo para eles: aquilo que vocês acabaram de fazer, ainda que vocês tentem esconder essas vergonhas de vocês, da qual vocês passaram a ter, isso não é suficiente. E aí, em segundo lugar, nós temos o sacrifício para a salvação. Sabemos agora, então, que alguém teve que morrer, alguém que não tinha nada a ver com a história, alguém que precisou morrer por causa do pecado deles naquele momento. Um animal inocente, sabe, que devia estar passando ali na hora, aquele momento em que você está passando na hora errada, no momento errado, sabe? É interessante como esse sacrifício ele me faz lembrar de alguém que há muitos anos depois,
há de também se fazer sacrifício, mas a palavra de Deus também diz que muitos anos antes da fundação do mundo, também havia morrido, ou seja, se tornado sacrifício também em favor dos nossos pecados. Sim, eu acredito que você já saiba quem é: o próprio Cristo. Alguém que não tinha nada a ver com a nossa história, nada a ver com o nosso pecado, e passou a ter tudo a ver conosco, por amor de você, por amor de nós, por amor da sua igreja, da sua criação. Por meio dessa vestimenta adequada e durável que o Senhor fez para eles, o casal então perdido começa a ser restaurado em um certo grau de relacionamento com o Senhor e um com o outro. Porque você lembra também que quando Deus questiona Adão, o que Adão fala? Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, naquele momento ali, ele está rompendo um relacionamento com ela. Obviamente, ela provavelmente não curtiu a fala dele, de botar a culpa simplesmente nela. E é claro, isso é uma conjectura, tá, irmãos? Mas de que o que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo, naquele momento, é trazer uma restauração para aqueles dois, aquele casal ali. Dizendo, olha, o que vocês fizeram não há necessidade disso, eu não vou aceitar isso aqui. Não vou aceitar, isso aqui eu faço. Mato um animal, eu faço a vestimenta, vocês vestem. Agora, olha, a partir de hoje é assim, você vai ser desse jeito, você vai ser desse jeito, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E agora vocês precisam viver dessa forma aí. Nós bem sabemos, houve reconciliação, obviamente, logo depois eles têm filhos. Mas o ponto é de que, assim como o sacrifício de Jesus Cristo restaura o nosso relacionamento com Deus, dessa vez a vestimenta que Deus fez em Cristo Jesus, ela não é da pele de um animal, mas a vestimenta que Deus fez para nós, através de Jesus Cristo, foi feita de sangue, para que você pudesse vestir e assim ocultar as suas vergonhas dos olhos do Senhor. E isso não deve ser motivo de espanto, não, mas sim de felicidade, porque bem sabemos que não somos merecedores de nada do que o Senhor nos oferece. Bem sabemos que por conta dos nossos pecados merecíamos sim a morte do Senhor, a morte de forma imediata, mas um ato de amor e de misericórdia para com todos nós. Ele mata o seu próprio filho e o utiliza do sangue dele para fazer como veste para nós. E agora, quando Deus olha para a sua criação, para nós seres humanos, Ele não nos olha como a criatura pecadora. Ele olha para nós como Ele olha para Cristo, o seu Filho, porque você está vestindo as suas vestes, o seu sangue. Quando Ele olha para você, Ele vê quem? O próprio Cristo, que entregou a vida por você. Se você crê nisso, então tenha certeza de que você está salvo. E assim podemos nos apresentar santos perante o Senhor. O sacrifício de Jesus, ele nos lembra justamente desse primeiro sacrifício que nós vemos na história. O primeiro sacrifício, é isso mesmo. Nós vemos lá a morte de Caim, logo em seguida, mas esse é o primeiro assassinato. Mas, entre aspas, não é o primeiro sacrifício. O sacrifício é feito por esse animal. E se nós pensarmos e abranger mais a nossa mente, a gente vai dizer até que esse também não é o primeiro sacrifício, já que Cristo morreu antes da fundação do mundo.
primogênito do Pai se faz primeiro em todas as coisas. Ele é primeiro em todas as coisas. Até no momento em que você precisa dele para a salvação, ele se faz primeiro no seu lugar. É o que nós vemos descrito aqui em Gênesis, no capítulo 3, verso 21. Um apontamento à redenção que nós encontramos em Jesus Cristo. E a maioria dos textos, eu poderia dizer todos os textos bíblicos, trazem um apontamento para o plano de salvação, para essa história do Evangelho. Nós sempre iremos ver, fazendo uma análise, de que o texto traz sempre algumas problemáticas que geralmente estão atribuídas a nós, e sempre também trará muitas soluções que de forma alguma deve ser atribuída ao ser humano, por mais que na história tenha sido um ser humano que o cometeu, a solução, trouxe a solução, mas aquilo é sempre uma representação daquele que se faz primeiro, aquele que chegou primeiro em seu favor. Lembra lá da história de Davi e Golias? A gente ouve talvez, eu não sei, eu nunca ouvi isso não, tá? Mas talvez a gente já tenha ouvido, olha, nós temos que ser como Davi, corajosos, né? Sabe, pegar as 5 pedras na mão, tacar na cabeça do gigante e tal, a gente tem que ser assim. E há tantos gigantes, ou melhor, tantos pequeninos problemas que nos derrubam com tanta facilidade. Imagina os gigantes. E aí você diz, não, eu não tenho condições disso. E a gente é sempre, talvez, eu ouvi muito isso, incentivado a ser sempre o herói da história, onde na verdade o herói de todas as histórias é o próprio Cristo, não somos nós. A humanidade era considerada como aquele povo que estava lá se acovardando, porque ninguém queria ir no nome do Senhor, que era o Senhor daquele exército, e diante de Golias. Jesus é representado por Davi. Ele é a representação de Cristo. Ele é quem vence a morte, porque Golias representava a morte dos judeus. Não tinha ninguém, nem o próprio Saul, um homem alto, de estatura forte, não tinha condições, se acovardou também. E tantos outros textos que vão sempre fazendo esses apontamentos. O sacrifício de Isaac é uma representação do próprio Cristo. Ele, representando a humanidade, deveria ter sido morto e não foi. E quem é que entra na história? Um carneiro preso no arbusto, não tinha nada a ver com a história. Se faz sacrifício em lugar de Isaac. E Deus dizendo para nós, apontando para nós, olha, é isso que eu vou fazer com o meu filho. E o dia que eu fizer por causa de vocês, não há quem segure a minha mão. Ninguém vai ter poder para isso. Nas parábolas que Jesus conta, sempre há também um apontamento desse evangelho, de uma problemática para uma solução. Vemos lá na parábola tão conhecida, a parábola do filho pródigo, tantos de nós muito semelhantes a eles, aos dois filhos covardes, dois filhos que desejavam a mesma coisa, mas um entra com uma coragem para falar para o pai e o outro que está esperando ali o pai morrer, sabe? Todos os textos bíblicos trazem um apontamento ao Senhor, trazem um apontamento àquele que é redentor da tua vida, Jesus Cristo. Esse ato de Deus, ele prefigura a redenção que seria plenamente revelada em Cristo, quando nós observamos esse texto aqui na Gênesis 3, capítulo 21. E a pergunta que deve ecoar nos nossos corações e mentes é: tendo conhecimento de tudo isso que nós estamos fazendo, tendo conhecimento de quem se faz sacrifício em nosso lugar, quem se fez pecado em nosso favor,
que nós estamos fazendo para valorizar isso que Jesus fez. Incansáveis vezes eu já ouvi aqui o reverendo Robson sempre chamando a atenção para isso. Porque por muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes têm envergonhado essa história, têm envergonhado o Evangelho. E ele tem sempre tido esse feeling com a igreja: olha, nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos envergonhar o Evangelho, porque nós dizemos que somos filhos de Deus, somos cristãos, somos resgatados, remidos por Ele. Mas parece que nós não damos valor a isso, sabe? Em vários momentos da nossa caminhada. A pergunta que deve ecoar é essa: o que nós estamos fazendo para que esta palavra, esse entendimento seja verdade na nossa vida, ao ponto de declararmos como Paulo declarou: já não sei mais agora o que escolho, sabe? Porque se eu vivo para Cristo, vivo para pregar o Evangelho para meus irmãos, vivo para viver a vontade de Deus aqui nessa terra. Mas se eu morro, também para mim é lucro, porque agora já vou estar com o Senhor. Como nós estamos lidando com isso? O que nós estamos fazendo a partir desse entendimento? Irmãos, reconheça e confesse seus pecados diariamente. Reflita diariamente sobre suas ações e atitudes, confessando a Deus aonde você tem falhado. Lembre-se de que todos nós pecamos e precisamos do perdão que só Jesus pode nos oferecer, mas ninguém, somente Ele. Com isso também, viva pela fé em Jesus. Confie em Jesus em todas as áreas da sua vida, entregando as suas preocupações a Ele e buscando orientações vindas dEle. Busque na certeza de que sua sensibilidade, diante de Deus, a sua sensibilidade diante de Deus vem pela fé em Cristo e não por obras, não por aquilo que a sua mão consegue fazer, não. Eu friso muito isso lá na igreja de Rocha Miranda. Existe um meio da qual nós falamos com o Senhor. Qual é? A oração. Como é que a gente ouve Deus falar? Lendo a sua palavra. Estamos, não de forma incansável não, porque essa é a nossa missão, sempre declarar isso. Mas estamos sempre dizendo: olha, Deus fala através da sua palavra. Se a sua palavra não está aberta, Deus não fala. Tudo que Ele quer falar conosco está nas Sagradas Escrituras. Se você quer ouvir Deus falar contigo, então leia. Sabe quando você vai ter mais relacionamento com o Senhor? Quando você tiver mais intimidade com a palavra dEle. É simples, não é difícil. Não é difícil. Utilize a liberdade que Cristo oferece para você, para dizer não para as coisas que não te edificam, para as coisas que tiram mais atenção de você. Porque se existe algo que você se dedica mais do que o relacionamento com Cristo, meu irmão, é bem provável que isso seja um ídolo na sua vida. Tenha muito cuidado. Se você dedica mais tempo a ver televisão, a mexer no celular, a ler alguma coisa que não seja o relacionamento com Deus, a palavra de Deus, você está dedicando mais tempo da sua vida a qualquer outra coisa e menos a Deus. E quem é mais importante? Quem é que te supre? Quem é que te dá todas as coisas? Como diz Malaquias 10, Deus está falando isso para nós. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu, sou eu que sustento vocês, sou eu que te dou todas as coisas. Também sou eu que farei novas todas as coisas. Buscai ao Senhor e sua justiça, buscai a Deus e suas coisas,
coisas, tudo aquilo que é supérfluo, vai sendo acrescentado. Substitua hábitos pecaminosos por práticas que honram a Deus, como a leitura da Bíblia, como a oração, como um serviço ao próximo. Participe da missão de Deus, envolva-se na comunidade onde você está inserido, contribuindo com seus dons e talentos. Compartilhe do Evangelho com palavras e ações, mostrando o amor de Deus em suas interações diárias. Ame ao seu próximo, priorize relacionamento com Deus, buscando conhecê-lo mais profundamente. Participe, pratique o amor ao próximo, ajudando os necessitados, promovendo a justiça em sua comunidade. E viva com esperança. Mantenha-se firme na esperança de que Jesus voltará para renovar todas as coisas. Encoraje-se com a promessa de uma nova criação, onde não haja mais dor e nem sofrimento. Parece, irmãos, que nós estamos deixando de lado, achando que Jesus não vai voltar, deixando de lado esse anúncio, não agindo mais como que ele fosse voltar. Ele vai voltar, isso é certo e verdadeiro. E uma outra pergunta surge, ou talvez a mesma: o que é que você está fazendo? Como é que você tem andado? Como é que você tem dirigido a sua vida? Se Jesus voltasse hoje, declararíamos Hosana nas alturas? Declararíamos Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque retornou? Ou ainda estamos presos a tudo isso que nos envolve, tudo isso à nossa volta? Cansamos de ouvir, tudo isso é passageiro. Como diz Salomão, um homem que tudo aquilo que ele desejou pôde fazer, chega no final de sua vida e diz: é bolha de sabão, é vaidade, é um sopro passageiro. O que nós estamos fazendo a partir do entendimento que tivemos um sacrifício que resolveu o nosso problema e nos trouxe salvação, para termos uma vida em excelência para a glória de Deus Pai? Deus nos abençoe, nos fortaleça, e o seu Espírito Santo nos ajude cada dia mais a ansiar pelo retorno dele. Deus te abençoe. Até que ele venha.